Tudo bem com você? Como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Bom, para quem não me conhece, vou começar na apresentação então. Hoje eu vou fazer diferente, tá bom? Eu sou Rafaela, da equipe 25 Segundos, e é um imenso, mas um imenso prazer ter você aqui hoje conosco. Muito gratificante saber que você está dando um pouquinho do seu tempo para mim. E, em troca disso, eu vou dar o meu tempo para você e vou buscar fazer o meu melhor para que você possa sair daqui com reflexões importantes. Se você quiser assistir aquilo que conversamos semana passada, vai ser de grande valia. E para vocês que já são de casa, meu muito boa noite. Muito legal ver o pessoal da Unip aqui logando, muito legal ver aqui os familiares, amigos, tios e as pessoas que nos seguem. Já estamos aí quase na casa dos 1000, isso é muito bacana, porque nós fazemos isso de coração para vocês e vocês sabem, quem já segue a gente conhece um pouco da nossa história. Se você é a primeira vez que está aqui, não se preocupe, sinta-se acolhido e nós vamos depois te dar todas as informações e dicas para que você possa também conhecer toda a nossa história. Então, nós agradecemos muito sua presença aqui. Já quero te informar que essa nova série que nós estamos fazendo é o poder do tempo. Como é importante nós aprendermos a gerenciarmos o nosso tempo. Semana passada falamos das 3 regras de ouro e mostramos o quanto é importante emocionalmente nós gerenciarmos o tempo. Não adianta planilha, não adianta técnica Pomodoro, são extremamente importantes. Mas primeiro você precisa entender a sua relação com o tempo e esse gerenciamento emocional. Então essa é a nossa série que nós vamos trabalhar hoje, tá? Que nós estamos trabalhando agora, o poder do tempo. Começamos semana passada e essa aqui é a nossa segunda e assim nós vamos daqui para frente, como vocês já conhecem. Para você que está aqui como a primeira vez, olha só, nós temos outras playlists no nosso canal do YouTube e são extremamente importantes, hein? Os padrões de comportamento, comportamentos fortalecedores, a melhor roda da vida, o poder das palavras, o poder da ação, o poder da ansiedade, fantástico essa, o poder da ansiedade, abrindo espaço para o novo. Como é que eu quero colocar coisas novas se eu estou entupido de coisas velhas? Então nós falamos sobre isso também no Abrindo Espaço para o Novo e falamos agora, antes de começar falamos do poder de recomeçar. E por que nós fazemos todas essas séries e esses temas que são extremamente importantes? Porque eu e toda a minha equipe, nós acreditamos muito na transformação do ser humano. E por acreditar muito na transformação do ser humano, porque eu fui transformada por isso também, nós desenvolvemos um método, que é esse método aqui, ó, que tá na minha camiseta, ó, método SEMEAR, sentir, entender, mudar, escolher, agir e realizar. E é esse método aqui, o sentir, entender, mudar, escolher, agir e realizar, que nos dá um ciclo de excelência, emocional. Olha só que bacana. É um ciclo. Isso nunca para, isso nunca acaba. Mas cada vez que eu vou passando por esse ciclo, eu vou criando uma excelência emocional. Ou seja, o sentir, eu trabalho com as minhas emoções, o entender, eu trabalho com os meus pensamentos, o mudar, eu trabalho com as minhas crenças limitantes, o escolher, eu fortaleço as minhas decisões, o agir, eu aprendo a sair da procrastinação e o realizar é onde eu alinho o meu objetivo com o meu propósito de vida. Então, esse é o SEMEAR. E com esse ciclo de excelência emocional, o que nós pretendemos? Fazer aquilo que eu já comentei com vocês também, há 2 ou 3 semanas atrás, se você for buscar lá, que recomeçar para quê? Né? O poder de recomeçar está lá nessas séries aí que eu falei para você o porquê que nós fazemos isso. Porque isso tem a ver com a minha missão de vida e com a missão de vida da minha equipe, que é fortalecer, munir vocês de ferramentas para que eu possa ajudar você a realizar o seu sonho. Qual é o seu sonho? Eu não sei, mas eu sei que através das ferramentas que nós entregamos
toda segunda-feira para vocês ferramentas que ensinam a lidar com ansiedade, ferramentas que ensinam a agir, ferramentas que ensinam a sair da procrastinação, ferramentas que ensinam o poder da palavra, ferramentas que ensinam os comportamentos, os fortalecedores e os comportamentos que são reacionais. Então, todos esses vídeos que nós temos, todos eles têm ferramentas práticas, simples, autoaplicáveis e que se você colocar elas na sua vida e mantiver um compromisso com você de fortalecer essa prática de ferramenta, você desenvolve e cria então, o quê? Uma excelência emocional, que é o que você quer e é o que eu quero também. Por isso que o semear ele funciona. E você pode pesquisar mais sobre isso e você vai ver como é bacana. E aí, pensando, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu queria que alguma coisa mudasse, eu queria que alguma coisa acontecesse de diferente na minha vida. Nós sabemos que mágicas assim não acontecem. Nós sabemos que não adianta eu querer fazer uma mudança radical na minha vida, porque muitas vezes eu não consigo sustentar. Então, nós somos muito mais a favor de você ir fazendo pequenas mudanças diárias e fortalecendo essas mudanças diárias, porque essas mudanças diárias vão te proporcionar um caminho seguro ao objetivo que você tanto almeja. Então, por isso que nós damos essas ferramentas a você. E aí, trabalhando em relação a isso e falando agora do nosso tema específico, né, que é sobre o tempo, né, o tempo. E hoje o nosso tema em especial é quantos tempos você tem? Quantos tempos você tem? Você já parou e pensou sobre isso? Quantos tempos você tem? Mas quantos tempos? Eu não consigo nem lidar direito com um tempo, eu quero saber quantos tempos eu tenho. E a gente vai trabalhar um pouco sobre isso. Porque assim como nós falamos semana passada, olha a diferença que ecoa aqui dentro. Olha a diferença, o eco que dá quando você fala assim, nossa, já estamos em março. Olha o eco que isso dá. De você falar assim, nossa, ainda estamos em março. Olha a diferença. Olha como isso soa dentro de você. Nossa, já estamos em março. Nossa, ainda estamos em março. Então, entende que uma simples fala, uma simples mudança de palavra, ela ecoa diferente dentro de você? E isso traz efeitos emocionais também diferentes? Porque os nossos pensamentos geram os nossos sentimentos geram as nossas ações e os nossos resultados. Fala aí mentalmente, se você não puder falar alto, mas fala aí, já estamos em março. E sente. Agora fala, só estamos em março. E agora sente. Então, olha como essa ideia de que o tempo, ele é emocional, ele é extremamente forte e extremamente verdadeiro. E eu quero passar aqui para vocês o seguinte, tá? Os nossos sentimentos, eles fazem parte da percepção de tempo. Isso nós falamos muito semana passada. E agora eu quero falar de verdade para vocês quantos tempos você tem. Quando a gente lê isso, né, a gente fala assim, nossa, mas eu tenho um tempo só, eu só tenho 24 horas e queria ter mais, porque eu não consigo fazer todas as coisas que eu preciso. Mas na realidade, eu vou contar para vocês que todos nós temos 4 tempos. Eu tenho 4 tempos, você tem 4 tempos, todas as pessoas têm 4 tipos de tempo. E olha só, o primeiro tempo é esse aqui. Tá? É esse tempo aqui que eu arranjei essa figura para ilustrar esse tempo aqui, que seria o primeiro tempo. E nós vamos chamar esse tempo de tempo cronológico. Tempo cronológico. E esse tempo, ele é contado exatamente assim. Ele é contado no relógio. O tempo cronológico, ele é contado no relógio, ele marca as horas, ele também tem os dias, os meses, os anos, e ele tem uma ordem linear.
Ele tem uma ordem linear. Começamos aqui, vamos para lá e sempre trabalhando com presente e futuro. Sempre trabalhando presente e futuro. Olha só, mesmo que a sua narrativa comece lá no seu nascimento, mas ele vem do seu nascimento para frente. Eu nasci em 1976, depois eu fui para a escola no ano de 1980, estudei assim, e assim ele sempre é cronológico e sempre tratando da onde você está para o futuro. Então, olha um exemplo rápido desse tempo cronológico. Eu pus assim, ó, hoje acordei, tomei café e me vesti para ir trabalhar. Como peguei um engarrafamento enorme, acabei chegando atrasada. Isso é o nosso tempo cronológico. Eu consigo medir, consigo mensurar e consigo ter uma cronologia nele, ok? Então, olha aí, prazer. Esse é o primeiro tempo que você tem. O segundo tempo que todos nós temos é esse aqui, ó. Esse aqui. É o tempo que nós chamamos de tempo histórico. Olha a diferença, esse aqui já é o tempo histórico. E o tempo histórico é um modo de medir e dividir o tempo, de acordo com os acontecimentos. Então eu tenho tempo histórico, né? Eu tenho tempo histórico que pode ser levado em conta a história da humanidade ou a minha história. Em muitos momentos eu vivi dentro desse tempo histórico, onde nós sonhamos, nós trabalhamos, nós agimos de um jeito muito específico. Então, um exemplo aqui, ó. Nossa, na minha infância... Não, desculpa, vou ler de novo aqui o que eu escrevi para vocês. Assim, ó, pois assim, ó. Nossa, minha infância foi muito simples. Brincava na rua, soltava pipa, nadava na enxurrada, tomava café com leite e pão de bengala na casa da minha avó. Que tempo bom! Tá vendo? Esse é um tempo histórico. Esse é um tempo que conta um pouco da história, das lembranças que eu vivi ou que a humanidade viveu. Mas um tempo histórico você tem e eu também tenho. Então, olha só, nós já temos dois tempos. Mais um tipo de tempo aqui, que todos nós temos também. E esse você entende. Se você não entende, fique tranquilo, porque o seu corpo entende. Esse é o corpo do tempo, esse é o corpo do tempo, não, é o tempo do corpo, tá? Que é esse aqui, ó. Esse aqui é o tempo biológico. Todos nós temos. E esse tempo, ele é o desenvolvimento nosso, do ser humano. Esse tempo diz respeito ao nosso corpo. Os ciclos de sono, de vigília, as atividades digestivas e muitos outros processos fisiológicos que nós temos. E eles são controlados através do nosso relógio biológico. Todo mundo tem esse tempo que se chama tempo biológico. Por exemplo, a temperatura corporal humana, ela tem essa flutuação. Então, quando você acorda, você está com uma temperatura mais fria. Quando você vai dormir, você está com uma temperatura mais elevada. E isso é normal em qualquer pessoa. Então, aqui tem, olha só, né, ó, maior pressão sanguínea, temperatura do corpo mais alta, depois começa o início da produção de melatonina, e depois vem o sono profundo, uma temperatura corporal mais baixa, depois das 6 da manhã vem o fim da produção da melatonina, depois vem o ciclo o pico de produção do cortisol, onde você fica bem desperto. A gente já falou sobre isso também, lembra, nas tomadas de decisão? O período aqui de maior alerta, aqui depois do meio-dia você tem uma maior coordenação, olha só que legal, né? Coordenação motora melhorando, depois aqui você tem uma eficiência melhor cardíaca e uma força muscular maior, e depois das 18 começa todo esse ciclo de novo. Isso aqui acontece com todo mundo, que se chama ciclo circadiano, e esse é o nosso tempo biológico. Então tem um motivo também, porque depois que você come, depois do almoço, você sente uma sonolência e assim por diante. Você tem esse tempo, assim como eu. 3 tempos, então, nós já temos. E agora eu vou te contar de um tempo extremamente importante, que é esse aqui, ó. Esse aqui. Esse é o tempo emocional. E o tempo emocional, ele é mental. O tempo emocional, ele é mental. Ele não segue nenhuma ordem linear.
ele não segue nenhuma ordem linear, ele só segue a ideia dos seus pensamentos. E você pode viajar, você pode estar no presente, no passado, no futuro, em instantes com esse seu tempo emocional, com as suas lembranças, com os seus objetivos no futuro, com as suas recordações do passado, com aquilo que você vive no presente. Então, o tempo emocional, ele viaja nessa ideia de presente, passado e futuro de uma forma assim extraordinária. Então você pode começar uma narrativa em 1980, depois você pode pular para 2009, daqui a pouco você pode voltar lá para os seus tataravós em 1730 e assim vai. Você pode ficar dando piruetas no tempo sem preocupação com o relógio ou com o calendário. Esse tempo nós temos e esse tempo é chamado de tempo emocional, tá? Um exemplo aqui, olha só um exemplo para clarear um pouco melhor aí, ó. Estive lembrando dos tempos em que corria descalça na terra batida do quintal da casa grande do sítio da minha avó. Senti por alguns instantes o cheiro da terra molhada quando chovia. Ontem, no sítio, tive a mesma sensação e senti o mesmo cheiro quando começou a chover. É diferente do cheiro de mar, do cheiro de praia. Não vejo a hora de chegar às férias para viajar para a praia. Também gosto muito do cheiro do mar. Esse é o nosso tempo emocional. Lembranças na infância que me aconteceram quando estava ontem, mas aí eu mudo, eu quero ir viajar para a praia e assim vai. Esse é o nosso tempo emocional. E é sobre ele que nós vamos conversar um pouquinho mais hoje. É sobre ele que nós vamos falar. Por quê? Porque o tempo emocional, e dentro dessa playlist que é chamado O Poder do Tempo, nós temos que entender qual é a relação do tempo com as nossas emoções. Porque nada adianta, e eu falei bastante isso semana passada, nada adianta você fazer planilhas para gerenciar o seu tempo, se você não souber relacionar esse tempo com as suas emoções, porque essas planilhas elas podem durar 1 ou 2 semanas e depois você deixa elas de lado, porque elas não vão funcionar mais. Ou então você vai se sobrecarregar tanto que você vai começar a trazer prejuízos para a sua saúde se você não entender a relação do tempo com as suas emoções. Então, olha só, primeira pergunta. Você já tomou consciência de fato que você tem que entender o tempo de forma emocional? E como seus sentimentos interferem nas suas percepções de tempo? Você já tem essa consciência? Se você tem, ótimo. Se você ainda está abrindo a mente para entender essa consciência, fica aqui. Fica aqui que a gente vai fazer você ter ainda uma visão e uma reflexão melhor. E depois eu te convido ainda a assistir o vídeo da semana passada, que vai te abrir mais a visão ainda. Quantas vezes... Espera só um pouquinho aqui, que deu bug na minha tela. Só um instantinho, vou voltar aqui. Quantas e quantas vezes, fala para mim, você sentiu a sensação de que aquele tempo que você estava vivendo, ele passou assim, ó. E quantas vezes o tempo que você viveu demorou horas, eternidades para passar? Vou te dar um exemplo muito simples. Quando você está fazendo algo que você gosta, quando você está fazendo algo que você curte, você está totalmente envolvido naquilo ali. Quantas vezes você já olhou no relógio e falou assim, nossa, mas já essa hora eu nem vi o tempo passar? E quantas vezes você estava fazendo alguma coisa que você não gosta muito, que você estava ali distraído, ou que você estava ali pensando em outra coisa, e aí você olha no relógio e fala, nossa, ainda essa hora? Nossa, mas ainda o tempo não passa. Se isso já aconteceu contigo, você tá entendendo muito bem do que eu estou falando. Porque isso muitas vezes acontece. Acontece, eu não estou falando que aconteceu, eu estou falando que acontece comigo. Quantas e quantas vezes eu olho no relógio e falo assim, uau, já? O tempo voou. E quantas vezes eu olho no relógio e falo, nossa, o tempo não passa. Por quê?
Porque a minha percepção emocional está diretamente influenciando na minha percepção do tempo. E aí, isso é extremamente importante, porque senão daqui a pouco, se a gente não tiver essa clareza, a gente começa a se sentir frustrado, achando que nós realmente não temos tempo. Mas não é que nós não temos tempo, é que nós não estamos observando o nosso emocional em relação ao tempo. Então, porque o tempo é sempre o mesmo. O tempo ele tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos e isso não vai passar. E uma coisa que eu percebo é que esse é o meu, tá? Eu tô falando agora de mim. O meu tempo, no comecinho da manhã, ele passa assim, ó. Eu quase nem vejo ele passar. Eu acordo e aí, acho que porque eu ainda fico meio sonolenta, né? A hora que eu vejo já tá na hora de sair de casa. Então, o tempo de manhã para mim passa voando até eu me arrumar e sair de casa. Então, porque o meu emocional ainda está ali, está pegando, está funcionando e tudo mais. Mas quando eu estou envolvida no trabalho, muitas e muitas vezes eu falo, uau, já está na hora do almoço? Nossa, já? Essa hora? E muitas vezes também acontece ao contrário. Falo, nossa, o tempo não passa. Então, esse é um fator que você tem que entender, porque se você não entender isso, sabe o que vai começar a acontecer? Você vai ficar frustrado. Porque a tua relação com o tempo, ela vai se perdendo. E aí você não sabe quem manda em quem. Se é o tempo que manda em você ou é você que manda no tempo. Daí você começa a falar aquelas frases que todo mundo fala. Eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para os meus filhos. Eu não tenho tempo para o meu relacionamento, eu não tenho tempo de almoçar direito, eu não tenho tempo de fazer uma atividade física, eu não tenho tempo, e aí é um tal de eu não tenho tempo, que isso começa a ecoar dentro de você, que você não gera bem o seu tempo, né? Você não consegue administrar direito o seu tempo, ou então que você está sobrecarregado. Porque as nossas palavras, assim como a gente já falou em vídeos passados, elas têm um poder muito importante nas nossas percepções e nos nossos sentimentos. Quantas e quantas vezes nós arranjamos tempo para as coisas que são emocionalmente importantes para nós? É assim que nós arranjamos o tempo. Quando algo é emocionalmente importante para nós, nós arranjamos o tempo. Presta atenção no que eu vou te falar assim, se você tem filho, tá? Se você tem filho, e aí você entra numa vibe falando assim, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para passear, eu não tenho tempo para isso, você não tem tempo para nada. Mas se o seu filho de 3 anos precisar ir ao médico, precisar de você, você vai arranjar esse tempo. Com certeza você vai arranjar esse tempo. Por quê? Porque você está envolvido emocionalmente. Então você vai arranjar o tempo. Porque as suas emoções, aquilo que é emocionalmente importante para você, determina a sua percepção de tempo e como você lida com isso. Uma outra coisa também, olha que diferente, aí eu falei do seu filho de 3 anos, ou se você não tem filho, mas você pode imaginar essa situação. Mas uma outra coisa também, se eu perguntar para você, eu falar assim para você, olha, você já está vivendo, tanto eu quanto você já está vivendo num processo lento e gradual de envelhecimento. Que tal cuidar de si mesmo? Que? Você percebeu o que eu falei? Eu falei assim para você, olha, você já está num processo lento e gradual de envelhecimento. Que tal cuidar de si mesmo? Se isso não é emocionalmente importante para você, você vai falar assim, eu não tenho tempo. Agora eu não tenho tempo para isso. Agora eu não tenho tempo de ir para academia, agora eu não tenho tempo de cuidar da minha saúde, agora eu não tenho tempo de fazer uma meditação, agora eu não tenho tempo de procurar alguma coisa importante que me faça bem. Não, agora eu não tenho tempo, deixa para depois. Depois eu tenho todo o tempo do mundo. Não é isso que a gente faz muitas vezes? Olha como as nossas emoções, elas vão ditando aquilo que nós entendemos ser importante ou não, e ora, nós temos todo o tempo do mundo, e ora, nós não temos tempo para nada. Olha só, outra coisa extremamente importante também, nós ocupamos o tempo com aquilo que realmente é importante para nós. Vou contar uma coisa para vocês.
Quando nós desenvolvemos esse treinamento, que é chamado Semear Gestão de Tempo, nós fizemos em especial esse treinamento porque nós tínhamos já feito um treinamento chamado Semear Cuidando de Quem Cuida. E aí nós observamos as pessoas crescendo emocionalmente, eu falei um pouquinho disso também já, mas eu só vou recordar aqui. E aí nós observamos que elas precisavam ter essa relação melhor com o tempo. E aí nós desenvolvemos então esse treinamento chamado Semear Gestão de Tempo. E no primeiro treinamento, eu falei uma frase tão impactante que muitas pessoas ali pararam e se emocionaram com a frase que eu falei. Porque muitas vezes alguém pergunta assim para você, ou seu filho ou seu marido, né? Mãe, vamos brincar comigo agora? E você fala, não, filho, eu não tenho tempo. Ou seu marido chega, ou sua esposa chega e fala para você, senta aqui do meu lado, vamos conversar um pouquinho? Aí você responde assim, não, agora eu não tenho tempo para isso. Na realidade, pare de responder que você não tem tempo para isso. Na realidade, você tem que responder assim, não, você não é prioridade para mim agora. Não, agora você não é prioridade para mim. Porque nós priorizamos aquilo que nós realmente damos importância. E quando eu falei essa frase lá naquele treinamento, muitas pessoas arregalaram o olho. Porque o que eu estava falando? Eu estava falando que elas estavam dizendo aos seus filhos que agora ele não era prioridade. Que eu estava falando que eles falavam para os seus maridos e esposas, não, você não é prioridade para mim nesse momento. Tem algo errado com isso? Não, não tem nada errado com isso. Você só precisa ter clareza disso. Você só precisa ter clareza. E quando você tem clareza dessas coisas, essas coisas começam a se encaixar melhor. E aí, quando o seu filho chega para você e fala assim, mamãe, papai, você pode brincar um pouquinho comigo? Lembra disso. É prioridade na minha vida? É prioridade naquele momento? Se é prioridade naquele momento, sim, filho, posso. Então deixa o trabalho de lado e vai lá brincar um pouquinho com o seu filho, que seja 10, 15 minutos, e depois volta para o trabalho. Se o seu esposo ou sua esposa chegar para você e falar assim, viu, podemos conversar um pouquinho? E aí você está trabalhando e você fala, não tenho tempo agora para isso. Você está dizendo, não, você não é prioridade agora na minha vida. Então, quando isso soa de forma diferente e até nos assusta, e até nos choca, e até fala, ai, não, que é isso? Imagina, não fala isso. Mas aí, você para e pensa um pouquinho. E aí você começa a rever os seus valores. Porque muitas vezes nós nos sentimos sobrecarregados porque nós não estamos priorizando aquilo que tem a ver com os nossos valores. E nós já falamos isso também. Você anda tortinho. Por quê? Porque você não está equilibrando aquilo que você faz com os seus valores. Se a sua família é um valor importante para você, se o seu filho é algo valoroso para você, então tem que equilibrar. Tem que equilibrar, não pode deixar cair. Se deixa cair, você começa a se sentir ruim. Você começa a se sentir mal. Dá ruim, né? Você começa a se sentir de forma desconfortável. E aí você não sabe o porquê. Por quê? Porque lá no seu íntimo, o seu valor, que é tão importante, você não está priorizando. E você está colocando várias outras coisas em cima desse valor, e aí esse valor, ele vai ficando lá embaixo. E a hora que você olha, já desgringolou tudo ali. Para você chegar nele de novo, você tem que cavocar muitas coisas. Então, pare um pouco e observe como você tem usado o seu tempo. Como você tem usado o seu tempo para aquilo que você entende que é prioridade para você. Quando uma pessoa chega e fala assim para você, você tem um tempinho para mim? Aí você pode responder, não, agora eu não tenho um tempo para você. E aí, na sua cabeça, você está falando, realmente, esse assunto para mim não é prioridade agora. Eu preciso fazer outra coisa. Você pode, vamos sair final de semana? Eu vou ver se vai dar tempo. Você está simplesmente falando que sair no final de semana com aquelas pessoas não é prioridade para você. Porque se for prioridade para você, você vai fazer de tudo para conseguir fazer dar certo. E é assim que nós funcionamos, é assim que o ser humano funciona. Não é que você funciona assim, que eu funciono assim. Nós funcionamos assim. Isso é só uma clareza daquilo que nós fazemos, tá? Então,
Como, né? Muitas vezes a gente fica assim falando, caramba, vou fazer atividade física quando eu tiver mais tempo. Eu vou visitar meus pais quando sobrar um tempo. Ou eu vou cuidar da minha saúde assim que der uma pausa. Está entendendo aonde é que estão indo as suas prioridades? Quando sobrar um tempo eu vou. Quando tiver mais tempo eu vou. Quando acontecer isso e me sobrar tempo eu vou fazer. Então a gente só muda a palavra prioridade por falta de tempo muitas vezes. E a vida, você sabe, e nós sabemos isso, porque nós estamos vivendo num momento assim. Nós sabemos que o tempo pode mudar de uma hora para outra. Ora você pode sair, no dia seguinte você não pode mais. Ora você pode fazer uma coisa, no dia seguinte você não pode mais. Nós estamos vivendo nesse momento e nós sabemos exatamente como o instante ele é importante. Então nós fazemos planos e nós gostamos de fazer planos, mas a vida muda num piscar de olhos. Por isso, preste atenção aonde você está colocando o seu tempo. E como você está gerenciando o seu tempo. Eu não estou falando em hipótese nenhuma que a pessoa que acorda, começa a trabalhar e vai trabalhando e termina de trabalhar às 10 horas da noite, está perdendo tempo. Não estou falando isso. Ela só está perdendo tempo se ela tiver um valor extremamente importante aqui, que é a família, e ela está substituindo o tempo com a família com o tempo de trabalho. Então, nós temos que equilibrar isso. Senão, o seu emocional cobra. O seu emocional cobra. E ele cobra, e quando ele cobra, a cobrança é um pouco mais alta. Porque ora nós agimos de verdade, como se nós tivéssemos todo o tempo do mundo. Depois eu resolvo isso. Ele ficou chateado comigo, mas depois eu resolvo. Depois eu resolvo. Depois dá para amanhã, eu resolvo amanhã. A gente brigou, mas amanhã eu vou pedir desculpas. Hoje não. Tem tempo para isso. Tem tempo para eu brincar com meu filho. Tem tempo para depois eu resolver o assunto com o meu cônjuge. Tem tempo para eu resolver isso aqui lá com o meu colega, com o meu amigo. Eu tenho tempo. Ora, a gente tem todo o tempo do mundo. Quando a gente não quer algumas coisas, né? A gente prorroga lá para frente. E ora, a gente age como se a gente não tivesse tempo para nada. Não tenho tempo. Não posso. Não tenho tempo. Nossa, tô sobrecarregado de coisas para fazer. Olha que maluco que é isso. E você sabe muito bem agora que a rotina, ela nos impede de olhar para esse tempo com mais sabedoria. E eu tenho uma psicóloga, eu li sobre artigos escritos por essa psicóloga chamada Cláudia Ramonde, tá? E ela é uma cientista que ela estuda também sobre esse tema. Ela estuda muito sobre o tempo e qual é a percepção que a nossa mente traz sobre o tempo. Porque a nossa mente, ela traz uma percepção meio confusa sobre o tempo, como eu falei para vocês, porque o tempo é emocional. A gente está falando desse tempo emocional. Tá vendo que o tempo cronológico é super simples, o histórico é super simples, o biológico é super simples, mas esse que fica aqui, incrustado na nossa cabeça, é o tempo emocional, é o tempo mental. E esse tempo mental, ele tem que ser estudado. Por quê? Porque é ele que reflete em muitas coisas da nossa vida. Então ela vai estudar, e ela estuda muito isso, os registros que esse tempo proporciona e como que ele é formado no nosso cérebro, na nossa mente. E as memórias e tudo mais, como que elas são implantadas. E aí, eu vou falar uma coisa para você. E agora lá vem, né? Deixa eu pôr meu chapeuzinho aqui, porque agora essas coisas são bem interessantes e vale a pena anotar algumas delas. Por que nós temos a percepção que o tempo está passando cada vez mais rápido? Você tem essa percepção? Você que já tem aí uns 30 e poucos anos, 28 ou mais para cima disso, você tem a percepção de quando você estudava, quando você estava lá fazendo o seu Fundamental 2, o tempo ele demorava mais para passar e agora o tempo passa super rápido? Olha, praticamente anteontem foi 2019. Ontem foi 2020. Nós já estamos em 2021
E parece que nada muda, parece que as coisas estão ali todas iguais e que o tempo está passando cada vez mais rápido. Isso é verdade? Como é que funciona isso? Ela estuda exatamente sobre isso. E ela fala que o que promove isso é a rotina. A rotina promove essa percepção de tempo cada vez mais rápido. E você sabe quando você assiste um filme assim, quando você está assistindo um filme e aí acontece um acidente de carro e aí acontece aquela cena toda em slow motion assim, que parece que a vida da pessoa passou em 15 segundos, mas foi um tempo enorme. Ela explica que isso realmente acontece na nossa mente quando nós estamos gravando novas percepções de tempo. Então, quando nós estamos gravando novas percepções de tempo, é como se a nossa mente estivesse em slow motion, andando devagarzinho, em 10, 15, 5 segundos, e aí nós entendemos essa percepção de tempo. Fora isso, a nossa percepção de tempo parece que aconteceu ontem. Que você lembra do mês passado? Você lembra de fevereiro? Você lembra de janeiro? Você vai lembrar do Natal, do Ano Novo? E aí você lembra do Natal, Ano Novo do ano passado, aí você lembra do Natal, Ano Novo do ano passado, e aquilo que aconteceu no intervalo entre essas coisas, praticamente você não lembra. Porque parece que a gente só tem essas datas específicas. Aniversário, Natal. A gente tem 4 datas, né? A gente tem o Natal, o Ano Novo, o Carnaval e o aniversário. É só essas 4 datas que a gente tem. Por quê? São nessas 4 datas que pode acontecer alguma coisinha diferente. O resto acontece tudo igual. E para ela diz assim que o nosso sistema de registro mental, tá? Ele é flexível, mas ele leva em conta as nossas emoções. Ou seja, as nossas percepções de passagem de tempo estão ligadas com as nossas emoções. Então, se você vive numa rotina atropelada, ou está ali envolvido, nem precisa ser uma rotina atropelada, ou está ali numa rotina que não muda, sabe o que acontece? Sua emoção não está sendo movimentada, porque está tudo ali, está tudo do mesmo jeito que você sempre vive, e com isso, a sua percepção de tempo, ela não é registrada. E se ela não é registrada, parece que você não viveu. Gente, isso é maluco! Para pensar, a gente vive 24 horas, se a nossa emoção não registra isso, parece que a gente não viveu. Então, por isso que a gente marca as festividades, Natal, porque tá ali família e tal, eu tô com a minha emoção aflorada, isso é legal. Então, eu registro essa data mentalmente. Aí eu registro o Ano Novo, porque também é legal. Eu registro o Carnaval, porque aí eu vou registrar o aniversário. Então, essas festividades, elas são importantes porque elas mexem com a nossa emoção. Aí eu gravo no tempo. Por isso que a gente tem essa sensação, tá? De que cada vez as coisas estão passando mais rápido. A gente passa agora do Ano Novo, daqui a pouco a gente já olha e fala, nossa, mas já é Natal? Mas por que isso? Se os 365 dias eles aconteceram? É que nós não guardamos emocionalmente esses dias. E por não guardar emocionalmente esses dias, nós não tivemos o nosso registro temporal sendo feito. E é muito importante entendermos isso, porque o registro temporal, ele não é só feito através das tarefas ou cronológico, como a gente falou, esse é o de menos. Esse é o de menos. Aquilo que dá a sensação de que nós vivemos, que nós estamos vivos, são os registros que nós desenvolvemos com o tempo emocional. E o tempo emocional, ele exige sim, ele exige que os nossos sentidos, o nosso ouvido, o nosso visual, esteja envolvido naquilo que nós estamos fazendo. Então, a partir de hoje, quando você falar assim, nossa, o tempo está passando tão rápido, nossa, já é Natal, nossa, nem vi o tempo passar, tenha clareza que você não tem usufruído das suas emoções.
você não está usufruindo dos seus sentimentos, observando aquilo que você gosta, observando o sabor das coisas, observando o som das coisas, vendo as coisas. Você só está ali, passando pelo tempo, mas você não está usufruindo da sua vida, porque você não está vendo essas coisas passarem. Então isso é muito legal, e quando eu fui lendo essas coisas, eu falei, gente, eu preciso observar mais também, porque eu não quero sentir essa sensação de que, nossa, já é Natal? Não, eu não quero isso. Eu quero poder falar, nossa, ainda é março? Que legal! Se ainda é março, eu tenho abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro para curtir. Porque ainda é março. Entende a diferença? Porque é gostoso entender que as coisas estão andando e eu posso sentir, eu posso viver o dia com o tempo emocional. E ela explica também uma coisa que é muito importante, por isso que eu falei, se vocês lembravam lá, quando vocês estavam no Fundamental 2 ou então na faculdade, mas ela diz que o melhor período que nós guardamos o tempo, por isso que eu fui lá para o Fundamental 2 e ensino médio, porque o maior período que todos os seres humanos, nós guardamos melhor o tempo é entre 15 a 25 anos. Porque é nesse período que a nossa vida ela está repleta de experiências novas. E depois dos 25, quando você começa a trabalhar, as experiências novas elas são mais espaçadas, elas são mais lentas. Então, se as experiências novas elas são mais lentas e a minha emoção ela é refletida nessas experiências novas, olha o tempo. Parece que eu não vivi, né? Então, por isso que parece que as coisas passam muito mais rápido. Então, agora, ela fala o seguinte também, e a gente também acredita nisso, por isso que a gente traz essa ferramenta aqui para vocês. Eu vou trazer uma ferramenta muito simples. E uma ferramenta que, se você olhar, nós já usamos ela em outros casos, de forma muito específica, para você se sentir no momento presente. Mas essa ferramenta agora, eu quero que, se você puder registrar, registre. Por quê? Porque o seu cérebro vai agradecer. Não é só o seu emocional que vai agradecer, é a sua mente também vai agradecer. Porque essa ferramenta que eu vou mostrar para vocês, que é baseado em 3 coisas muito simples, ela é um exercício para a mente. Ela é um exercício cerebral. Porque lembra que o tempo emocional tem a ver com a nossa mente? Tem a ver com o mental? Tem a ver com os registros que ficam aqui na minha cachola? Então, com esse exercício, o seu cérebro também fica extremamente agradecido, porque é um exercício que ele vai fazer para poder, assim, continuar entendendo a passagem do tempo e se exercitando. Nós temos que exercitar o cérebro também. Então, vamos lá. Como você pode aproveitar a cada segundo de verdade? Isso assim é só um geral assim, mas como você pode aproveitar melhor o tempo? Então, se você quiser colocar um nome aí na ferramenta, minha tia eu sei que tem um caderninho e ela anota, né? Então, se você está querendo anotar mesmo, eu vou te dar só um tempinho para você ir buscar rapidinho aí uma folha, uma caneta, pega aí que agora é hora de anotar mesmo. E aí você pode colocar lá o nome da ferramenta assim, né? Como aproveitar o tempo de verdade. E não é aproveitar o tempo de verdade fazendo alguma coisa mirabolante. Não, é aproveitar o tempo de verdade emocionalmente e mentalmente. Lembrando que quando eu faço isso, eu estou fazendo um exercício para a mente também. Então vamos lá. Beleza? Prontinho? Primeira coisa, se proponha. Se você não conseguir fazer isso todos os dias, faça pelo menos uma vez por semana, mas se proponha a fazer uma pequena coisinha nova todos os dias, ou uma vez por semana. Ah, que coisa nova! De repente, você não é muito habilidoso com plantinhas, mas se proponha a ter uma plantinha
para que você possa colocar a sua atenção e fazer alguma coisa nova naquela semana. Se de repente você não é muito habilidoso ou você não curte muito, não sei, andar descalço na grama, se proponha naquele dia ou naquela semana a tirar o tênis e andar descalço na grama. Se você, eu já estou dando ideias aqui, hein? Se você gosta de cozinhar, se proponha uma vez por semana a inventar um prato novo, a inventar alguma coisa, mesmo que seja pequenininha. Mesmo que seja pequenininha. Então, uma coisa extremamente importante para nós sentirmos que estamos vivendo no tempo e exercitar o nosso cérebro é essa, tá? Faça coisas novas. Crie novos registros. Crie novos registros, porque se você ficar sempre nos mesmos registros, você vai ter a sensação de que já é Natal. É assim. Se você ficar sempre no mesmo registro, você vai ter a sensação que é Natal, tá? Porque o tempo vai voar e você não vai ver o tempo passar. Então, crie coisas novas. Beleza? Essa é a primeira. A segunda dica dessa ferramenta é olhe diferente para as coisas que você faz. Olhar diferente para as coisas que você faz. Repare mais. Olhe, tá sujo aqui de verdade. Repare mais. Repare mais. Busque os detalhes que você nunca enxergou. Force, aqui é forçar mesmo. Force o seu cérebro a registrar algo que você ainda não tinha percebido. Mas como é que eu faço isso? Simples. Quando você, antes de começar a fazer alguma atividade, sentou na cadeira, olha para o ambiente que você está. Olha para o ambiente. Porque você já percebeu que quando você começa, vou pegar o exemplo do trabalho, você começa a trabalhar, você já senta na cadeira, já abre o computador e já... E você nem sequer repara a sala, o ambiente que você está. Então, o desafio, e é sempre desafio, né? O desafio é, quando você sentar, antes de você já começar, olha para o ambiente, vê se tem uma teia de aranha, olha lá, olha para a luzinha, olha para isso, olha para aquilo, vê se alguém colocou um vasinho novo ali e você nem percebeu, vê se a água, a jarra de água está vazia ou está cheia. Então, force o seu cérebro a observar coisas que você nunca observou, mesmo estando no cotidiano e na rotina do dia a dia. Force a fazer isso. Funciona, tá? Funciona. E te dá um senso de presença danado. Funciona. E não precisa ser muito tempo. Pode ser assim, 1 minuto, 1 minuto e meio. Mas se dê essa presença, tá? Terceira coisa, coloque a atenção plena no que você está fazendo. Você quer sentir o tempo e quer fazer exercício mental? Coloque a atenção plena no que você está fazendo. E a atenção plena é estar 100% na atividade. Isso vai obrigar o seu cérebro, a observar e a ter um foco muito maior, uma concentração muito maior. E você vai entender novas sensações, com certeza. Porque assim, olha o que acontece, que é uma coisa que também a gente perde o tempo. Eu estou aqui fazendo alguma coisa, né? Estou aqui fazendo alguma coisa, estou até prestando atenção no que eu estou fazendo, mas minha mente está viajando lá para outro lugar. E minha mente está viajando lá para outro lugar, eu já estou pensando no tempo de ir para casa, eu já estou pensando no tempo disso, no tempo daquilo, já estou pensando em outras coisas, e aí eu não estou nem presente no que eu estou fazendo e nem estou lá ainda naquilo que vai acontecer. Isso é péssimo, isso é péssimo. Por quê? Porque aí você não faz nem aquilo que você está fazendo direito, e você nem está lá ainda para fazer aquilo que você está fazendo. Porque quantas e quantas vezes você sai da sua casa e você vai para o seu trabalho e você chega no trabalho e nem viu o trajeto. Né? Nem viu o trajeto. Quantas e quantas vezes isso acontece? Então, force o seu cérebro a ficar concentrado naquilo que você está fazendo. E aquele tempo, quando aquele tempo acabar, pronto, relaxa um pouquinho e aí você vai para outra coisa que você precisa fazer. Olha só como o tempo ele é emocional.
E olha como isso é muito importante. Eu sei que você já viveu isso, porque eu já vivi isso também. Sabe quando você vai fazer alguma coisa que você já fez? Por exemplo, você foi viajar para um lugar que você já foi viajar. Você está repetindo a cidade, está repetindo o lugar e quem sabe até repetindo o mesmo local que você ficou. Aí a viagem passada, nossa, parece que demorou uma eternidade. Aí essa viagem aqui, nossa, já acabou? Por que isso? Se era o mesmo tempo, o mesmo lugar, as mesmas coisas. Porque aquela que já acabou, a sua emoção estava envolvida. Ela estava envolvida, foi prazeroso. Aquela que demorou para passar e que foi assim entediante, é porque você não estava presente naquele momento. Você queria sair dali. Você queria ver outras coisas. Você não queria estar ali. E aí aquilo ali parece que demora uma eternidade. Então, quando nós nos propomos a fazer essas coisas, são bem simples, 3 coisinhas simples. Se proponha. Ah, Rafa, uma vez por semana? Não, uma vez por semana. Ou você vai falar para mim que você não tem tempo? Se você falar para mim que não tem tempo, tudo bem, eu vou entender. Só que eu vou entender que isso não é prioridade para você. Eu não vou entender que você não tem tempo, eu só vou entender que não é prioridade para você. Então faça coisas novas. Crie coisas novas. Olhe diferente para as coisas que você faz rotineiramente. 1 minuto. 1 minuto do seu tempo para você poder sentir a sensação de que você está vivo e presente, eu acho que é um ganho danado, não é? Se você falar que você não tem tempo para fazer isso, tudo bem também. Eu só vou entender que isso não é prioridade para você. Coloque sua atenção plena no que você está fazendo agora. Você fala, mas não dá, minha cabeça fica girando, fica correndo para lá e para cá. Tudo bem. Se você falar que você não tem tempo para se esforçar e forçar o seu cérebro a fazer isso, eu também vou entender que isso não é prioridade para você. Então, se você olhar para o seu filho, olhar para sua filha, olhar para o seu cônjuge, para o seu esposo, para o seu marido e falar assim, agora eu não tenho tempo para isso. Agora eu não tenho tempo. Lembre-se que você está falando, agora isso não é prioridade para mim. Ou então você está falando, agora você não é prioridade para mim. Tá vendo? É doído isso, né? Quando você fala, pode deixar, quando eu tiver um tempo eu vou cuidar da minha saúde. O que você está falando para você mesmo? Você está falando para você mesmo, minha saúde não é prioridade para mim. Então, para a gente entender quantos tempos nós temos, e nós sabemos que nós não temos tantos tempos no mundo assim. Nós sabemos que a vida é breve, se a gente for contar pela história. Mas, se você souber usufruir do seu tempo como um tempo emocional, esse tempo mental, você pode ter um equilíbrio e aproveitar muito bem o seu tempo. E aí, você assume o controle do seu tempo emocional. E isso é muito bom, porque quando você assume o controle do seu tempo emocional, sabe qual é o benefício que você traz para você? O benefício de se sentir vivo. O benefício de se sentir vivo. E não um sobrevivente, mas sim uma pessoa que vive e está alegre e grata por estar vivo, tá? Então, muito bom, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Espero que essa reflexão do tempo tenha sido muito importante para você, assim como foi para mim. Assim como foi para mim quando eu estava lendo, estudando para poder chegar aqui e compartilhar isso com vocês. Então, peço sim que se você tiver um tempo e isso for prioridade para você e você quiser crescer na sua vida emocional com esse ciclo de excelência emocional que nós comentamos lá no comecinho, vai lá, maratona nas playlists do nosso canal do YouTube e se divirta com muitas ferramentas e muitas coisas bacanas que tem lá, tá bom? E outra coisa, compartilha esse vídeo com seus amigos, com pessoas que você fala assim, caramba, é verdade, pessoas precisam saber disso, precisam saber que o tempo emocional é muito importante. E nos siga, tá? No Instagram, no Face, assina o nosso canal do YouTube, deixa o sininho ativado para que quando tiver vídeo novo você seja notificado e não perca os conteúdos, tá bom? Por quê? Porque 25 segundos, 25 segundos é tudo o que você precisa.